recebemos o presente da presença. Gilvan Bueno, boa tarde. Muito obrigado pela participação, muito bem-vindo à bancada aqui do Stock. Marcos, primeiro te parabenizar, uma alegria muito grande estar aqui nessa bancada com você, o trabalho que você faz no mercado financeiro é muito importante, muito relevante, acompanhado da nossa amiga Gurgel, vamos falar sobre o mercado e parabéns mais uma vez. Obrigado e já vou colocar a bomba no seu colo aí. Seguinte, você viu o discurso aí, você estava almoçando, viu? Você não vem enganar não, você estava no WhatsApp só almoçando, vendo o discurso do Paulo, você não acompanha não. Parece que trouxe um certo alívio para o mercado, pelo menos para a Bolsa Brasileira, que fez um movimento de alta, aí recuperando, voltando acima de 128 mil pontos. Agora a pergunta, tivemos uma ADP forte nas 9h15. Preocupa você para sexta-feira com o payroll? Olha, tem uma questão que a gente tem que voltar no tempo e lembrar do Silicon Bank Valley, que foi uma questão muito importante, porque na economia americana os títulos são pré-fixados. Enquanto você tem esse aumento da curva de juros, isso prejudica muito a precificação dos ativos. E lá atrás, quando o Banco Central fez aquela mudança de 0 para 5, basicamente muitos títulos sofreram. E o mercado esperava, na verdade, isso para janeiro e março. Então, não preocupa tanto o payroll, por quê? Porque você já tem sinais de inflação caminhando para o centro do que eles acreditam que é a estabilidade e, consequentemente, você tem que trazer estímulos para a economia. Então, basicamente não preocupou. Na verdade, alguns analistas destacam que foi um pouco tardio, deveria ter sido um pouco antes, mas acho que o soft landing foi a grande preocupação dos últimos 6 meses. Então, acho que, por mais que as pessoas criticam, porque ele demorou a fazer, muitos gestores falam sobre isso, ele demorou a fazer essa questão de aumentar a taxa de juros, mas ele conseguiu, sem dar um solavanco na economia, fazer essa alta, trouxe uns impactos para algumas empresas, mas agora ele vai começar o ciclo de descida de juros. Então, isso traz um ânimo para os investidores. Isso acaba levando nossa precificação para a Ibovespa 140 mil pontos, uma vez que os gringos precisarão olhar outros mercados. E deixa eu te fazer um convite já. Quando é que você vai colocar um fixo aqui no estoque com a gente aqui? Para a gente poder ter você sempre conosco. Olha, a audiência está aí marcando, o convite aceito, vamos agendar aqui as datas. Eu fico no Rio de Janeiro, mas sempre estou... Está gravado, eu percebi que você deixou gravado. Tá gravado agora ao vivo aqui, ó. Tá gravado. Então tá bom. Mas as oportunidades de São Paulo, vamos marcar sim, porque o seu programa é muito bom. Parabenizar a BMC, eu gosto sempre de falar sobre isso. A gente tinha um hiato no Brasil de um programa que ficasse todo o pregão, independente, com uma comunicação. Já até postei no seu Instagram, para quem não segue, segue o Marcos no Instagram. É um conteúdo muito bom. Obrigado. Ô, Dani Gurgel, Daniele, minha querida amiga, é o seguinte, como tirar o viés do mercado financeiro, hein? Se a gente, Gilvan está até falando, olha, a perspectiva do mercado, o corte de juros, é o que a gente tem esperado para junho. Agora, o maldito viés, desculpa o palavreado, né? Esse bendito viés aí do operador de mercado que já começa o dia, fala, hoje o cara acorda de manhã, vai tomar um café, ele olha para o teto, nada, eu acho que a bolsa vai subir hoje. Como tirar esse viés? Que isso prejudica muito o resultado de quem é o famoso cabeça dura. Marco, essa é a pergunta de $1 milhão da ciência. E alguns poucos cientistas tentam dizer que é possível nós tirarmos um viés comportamental, mas a grande maioria, 98% ou 99%, sabe que não se tira viés. Então, viés comportamental é uma forma de pensar automática, padronizada, para toda a nossa, vamos chamar assim, da nossa espécie, o Homo sapiens. Mas como é que nós lidamos com ele? O primeiro passo para lidar com um viés comportamental é primeiramente sabendo dele, conhecendo ele, conhecendo as faces dele. Segundo, você tem que criar um plano antes. Então, a consciência, por exemplo, se eu sei que eu posso estar viesada para uma confirmação, por exemplo, se eu acho que o mercado vai subir, eu só vou ser capaz de olhar as coisas que corroborem com essa ideia que eu tenho. Tudo vai parecer confirmação, por exemplo. Mas se eu sei previamente disso, eu posso, na minha conversa mental, dizer, ok, ele não vai subir, ele pode subir. E faz toda a diferença o verbo. Vai subir é uma coisa, pode subir é outra, muda completamente. Mas é óbvio que na hora do calor, na hora da operação, na hora do trade, principalmente na hora do trade contra, a pessoa tem que ter um treinamento. Ela tem que ter um treinamento com ela mesma, ela tem que ter feito, ela tem que ser capaz de dizer, não, eu estou errado. Apesar dessa notícia, ter achado que essa notícia ia ter um impacto A, ela aparentemente está tendo um impacto B, eu não vou brigar contra isso. Então, isso é maturidade do operador.
Mas tirar viés, Marco, lamento te dizer, a ciência diz não, não se tira viés. Olha, que eu vou contar de histórias de pregão lá atrás. Eu tinha 2 amigos no pregão. Um só comprava, operava o dólar, o outro só vendia. Então, em dia de queda, um não ia trabalhar, eu sou comprador, e o vendedor em dia de alta não ia, que o cara só vendia. Por incrível que pareça, é verdade, os caras enviesados lá, e ambos eram fantásticos ali. Saudoso o finado Morango, um grande amigo meu, e o Rodrigo, até hoje é criador de cavalo dos bons. Um abraço para você, Rodrigão. Ô Jean, para você que sintonizou agora aqui no estoque, estou acostumado a falar pré-marketing aqui, em Rosca, que eu apresentava de manhã, o estoque na parte da tarde, Gilvan Bueno, Daniele Gurgel, dando aí a presença, né, a agradável participação. Gilvan, setor de tecnologia nos Estados Unidos tem sido grande, né, querido do mundial, do mundo aí, NVIDIA, aquele setor de balanço aí, a gente viu um monte de gente que não sabe, nem tem a menor noção de mercado financeiro, estão comprando NVIDIA. Agora a questão é a seguinte, existe algum setor específico que você está acompanhando? Como faz tempo que a gente nos fala, vou fazer uma pergunta para você, porque você é um grande entendedor do mercado financeiro. Então, você tem olhado algum setor específico aqui, lá fora, tecnologia? Como é que você está olhando esse movimento de índice? Que eu estava anteriormente falando com a Dani, bolsa não sai dos 127 mil. E a Dani já, otimista por natureza, pô, mas tá bom, ainda bem tá 127. Antigamente estava 110, 105, ali já está subindo, pelo menos isso. Já que a gente olha as bolsas lá fora e vê DAX na Alemanha, vê CAC na França, vê Espanha, vê Japão, tudo com seus recordes de pontuação. Então, saindo um pouco do cenário de bolsa, setor específico e se existe algum país específico que você particularmente está acompanhando. Ótimas perguntas, até fazendo aqui um saudosismo, eu ainda não tinha feito a minha publicação pública sobre a grande perda que nós tivemos essa semana do Daniel Kahneman, que foi o primeiro psicólogo que ganhou o prêmio Nobel aqui de economia por criar o termo heurística, que a Dani sabiamente abordou a última resposta com alguns princípios heurísticos, né, os vieses comportamentais. Então, Dani, parabéns, achei muito importante. Em nome da BMC, em nome do Marcos, todos que estão aqui, nossa gratidão ao que o Daniel Kahneman fez ao longo dos seus 90 anos. Então, tem um livro muito bom dele, que é o Think Fast, Think Lost, que é uma obra-prima. E, usando esse livro, depois desse saudosismo, o que a gente olha para a NVIDIA? Se a gente fosse usar um viés comportamental, você tem alguns viés comportamentais. A gente tem 4 grandes principais aqui, que é a ancoragem, ou seja, decisões que você toma através do preço. Você tem a representatividade, se é o Marcos que está falando, a gente acredita que isso pode acontecer. A gente tem a disponibilidade, que é aquela questão que é um assunto que está disponível, que acontece com a NVIDIA. E nós temos um 4º padrão heurístico com a NVIDIA, que é a aversão à perda. É o investidor que ele acaba deixando a ação que está caindo, em vez de comprar que está subindo, manter essa ação. Esses são os 4 grandes principais vieses que nós temos aqui no mercado financeiro. Paralelo a isso, também a gente tem alguns outros, como quem faz o day trade, que é a armadilha da confirmação e a autoconfiança. Bem, falando de heurística, por que eu estou falando de heurística para falar de NVIDIA? Porque a NVIDIA está nos principais veículos de comunicação, nas principais rodas de conversa, e quando a gente olha alguns fundamentos para a gente sair desse viés, que é, por exemplo, a lucratividade versus o tempo de recuperação, ela está, às vezes, em alguns momentos, Marcos, num PL de 70, PL de 80. Então, isso preocupa bastante. Então, a NVIDIA, a gente tem que ter cuidado, né, Dani, com aquela questão chamada efeito manada, que todo mundo está olhando para isso. Quando a gente olha para o mercado internacional, eu já falei isso anteriormente, a gente usa muito o ETF, para a gente não ficar tão concentrado, ou seja, um fundo de índices. E aí surgiu agora as 7 magníficas, que são as 7 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que tem ali destoando, mas curiosamente, NVIDIA dentro das 7 magníficas tem um retorno muito fora. Então, se a gente fosse olhar o volume de negociação, o preço, ali tem algumas considerações que, Marcos, eu vou chamar de stop loss. Observe a ação com o stop loss, que você não sabe o que vai acontecer. A gente estava falando de Tesla. Tesla hoje, saiu uma reportagem na The Economist no final de semana, destacando que ela sofre agora com as concorrências, né? A BYD, até o Marcos Saravalli fez um vídeo mostrando a BYD aqui na questão dos transportes de aplicativos, ou seja, a Tesla tem agora concorrente que diminui a margem. Então, era um papel que era quase $600 no passado e está atravessando uma queda muito forte. Então, esse é o primeiro ponto. País, Marcos, que você me perguntou sobre a NVIDIA, só considerando, tá caro, fundamentos estão caros, cuidado para você não cair
num viés de confirmação ou numa heurística que pode atrapalhar o seu rendimento. Olhando um pouco para países, eu acho que aqui tem que pegar o que o Warren Buffett falou e que tem uma mudança estrutural que a gente não está acompanhando, a gente está chegando um pouco atrasado, que é o Japão, né? O Warren Buffett falou isso, que ele estava olhando para o Japão, as empresas japonesas tiveram ali uma forte recuperação e, curiosamente, depois de 17 anos, Marcos, 17 anos, a gente tem um aumento da taxa de juros contrariando os fundamentos macroeconômicos. Para quem não entende de Japão, vale a pena você entender que ela ficou numa inflação inversa, né? Numa deflação por mais de 20 anos, fez várias expansões monetárias e não conseguia ter crescimento, e agora, contrariando isso, ela está saindo da taxa zero. Então, acho que o país, para a gente observar, seria o Japão e as oportunidades naquele mercado. Ô Dani, você vale contar o seguinte, né? Setor de tecnologia NVIDIA, por exemplo, como mencionado aqui por nós, não são mais aquelas empresas .com do ano 2000, né? A gente tinha aquelas empresas de tecnologia de garagem, que colocavam uma antena e beleza, vamos lá. As empresas de tecnologia hoje aí são absolutas líderes de mercado e com uma gordura, um lastro muito positivo, né? Para a gente pensar que em bolha. Por que eu estou falando isso? Porque a ação de NVIDIA, por exemplo, subiu trocentos % e tem caminho para ir muito mais, né? Marco. Estou te ouvindo, pode falar. Está escutando? Sim. Então, eu acho que o que nós vamos observar no setor de tecnologia nos próximos anos vai ser uma grande revolução. Nos próximos 5 anos... E, inclusive, Dani, pegando só o que a gente está falando, eu vi alguns estudiosos aí falando que a gente está na idade da pedra ainda em tecnologia, que nos próximos meses, os próximos 2, 3 anos aí vai ser uma evolução exponencial. Desculpa aí. É uma revolução exponencial em face do que realmente está acontecendo aí com a inteligência artificial. Nós não temos noção, não existe assim, qualquer prognóstico ele tende a falhar. As empresas de tecnologias hoje elas vão ter mudanças muito radicais e as que não estiverem totalmente inseridas nesse novo cenário, elas tendem a, com certeza, desaparecerem ou mudarem radicalmente aí o seu core. Então, nunca na história da humanidade nós presenciamos isso que está acontecendo agora e que poucas pessoas estão compreendendo. Eu acho que poucas pessoas estão compreendendo. Nós vamos ter, na minha visão, uma redução muito drástica de custo de operação. Todas as empresas vão baratear demais as suas operações, mas em contrapartida disso também existe aí um prognóstico já discutido internacionalmente de problemas com oferta de emprego. Então, é necessário uma mudança dramática no comportamento das pessoas com relação aos suas empreitadas no que diz respeito ao próprio conhecimento. O conhecimento, aquele tipo de know-how que pode ser automatizado, ele vai ser automatizado. O valor das pessoas, o valor vai ser na multidisciplinaridade, o valor vai ser na criatividade, as pessoas vão estar sendo recrutadas para resolverem problemas complexos. Então, isso é estendendo um pouquinho aí, entrando um pouquinho em comportamento, tá, saindo um pouquinho da NVIDIA, mas o que eu vejo estudar as empresas de tecnologia hoje vai requerer dos analistas um conhecimento bem mais aprofundado das tendências que estão acontecendo nesse mundo, que não são poucas e não são fáceis de serem analisadas. A gente tem também a questão, né, do crescimento aí hoje populacional, muita gente, as coisas tomam uma proporção muito rápida. Hoje, cada um tem uma televisão na mão com o Instagram, com as mídias sociais, né? Cara, é uma arma ao mesmo tempo, claro que é um veículo maravilhoso de comunicação, mas é uma arma. Aproveitando, ô Gilvan, você vai continuar no outro bloco? Eu sei que você tem um voo aí, você está pegando ponte aérea, eu quero explorar você o máximo possível aqui, tá? Então, vou deixar você muito à vontade aí, você fala para mim o tempo que você tem aí para nós, tá? Eu vou... Antes de te responder, eu queria fazer um convite. Teve um amigo que mandou mensagem aqui, que ele está no hospital, é o Ricardo da CEPEL, lá do Rio de Janeiro. Vamos mandar um abraço para ele. Ele tirou uma pedra no rins, ele tem várias ali, e ele é um grande investidor. Ele mandou uma foto aqui, nome da BMC do Marcos, Ricardo da CEPEL. Cara, um abraço para você. Manda um abraço para ele, Marcos, Dani, porque ele está aqui da cama aí, nos prestigiando. Rapaz, pedra no rim é brincadeira não, hein? Mas vamos lá, bichão. Ó, a praia tá esperando você, o Gilvan vai te esperar no futebol, só para avisar. Obrigado. Vamos ficar pro próximo bloco, dá tempo aqui. Sensacional. Então,
mais um presente para nós. Aí vamos ter a presença do Gilvan Bueno aqui nessa quarta-feira. Ô Dani, só para aproveitar em relação a essa pergunta final, que eu estava falando desse movimento aí de digital social hoje, ao mesmo tempo que isso é muito benéfico, porque todo mundo tem o poder da comunicação, dependendo do segmento, como o mercado financeiro acaba se tornando uma arma letal para alguns operadores de mercado financeiro. Como você acompanha esse movimento? Eu sei que a gente tem 2 minutinhos ali, queria que você desse uma rápida pincelada. Com certeza, essa interconectividade extrema que todos nós vivemos hoje, ela tem um poder letal. Ela também pode ser usada por um poder para o bem, mas ela realmente tem um poder letal. E no mercado financeiro no mercado financeiro com certeza não fica longe aí dessa letalidade. Como é que eu vejo isso? Eu vejo isso como perigo. Eu vejo que um bom analista, um bom operador, ele precisa e deve, de alguma forma, estar distante do senso comum, distante da opinião de massa, distante da informação empacotada. Ele precisa ter essa autonomia e para isso ele vai ter que se desenvolver, porque é comum na pessoa ela se sentir insegura e se apropriar da opinião de outra pessoa, ainda mais quando ela coloca um título na outra pessoa de autoridade, um título que muitas vezes pode até ser uma autoridade, mas pode não ser. Então, a gente tem hoje uma internet que, às vezes, ela pode colocar maquiagens nas pessoas. Então, minha visão é perigo e atenção. A mensagem para você que opera, principalmente no curto prazo, atenção e muito cuidado. E, de preferência, se puder, fica longe. É isso aí, é isso aí. Olha, eu vou caminhar para o segundo intervalo do nosso, ainda temos mais 1 hora de programa. Olha quanta informação a gente acabou passando para você em 1 hora, hein? Tá dinâmico o programa Estoque aqui. Muita coisa e ainda falta um caminhão de assuntos aí para a gente poder passar para você. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para aquele rápido